Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo a aula aí no seu horário. Vamos finalizar o nosso conteúdo desse ano de 2020 com esse assunto, formação de palavras. Certo? Vamos lá. Só lembrando que é a continuidade do conteúdo anterior, que era estrutura das palavras, certo? Onde a gente viu lá prefixos, sufixos, desinências, e como é que a palavra pode ser dividida em várias partezinhas menores com significação, ok? Vamos ver os slides, vamos prestando atenção para tentar aprender também esse novo conteúdo. Então, a gente tem milhares de palavras na língua portuguesa, né? Como em todos os idiomas, nós temos todas as palavras lá que a gente consegue, às vezes, até aprender não só a escrita, a pronúncia e o seu significado, mas todas elas, claro, passam por um processo de formação. Então, é isso que a gente vai ver. E, dentro desses tantos processos de formação, a gente tem dois principais. Os dois mais comuns são esses dois aí que já estão na tela para vocês. Derivação e a composição. Ok? A partir desses dois processos de formação de palavras é que a gente tem a maior quantidade de palavras que nós falamos no nosso dia a dia. Beleza? Então, aí você vai ver a diferença de um para o outro, para que você possa diferenciar bem um do outro. Beleza? E aí a novidade é que você vai perceber que as palavras vão vir de algum lugar. Não vem por acaso, do nada, né? Tem uma origem. Claro que para a gente se aprofundar mais nesse assunto, teria que fazer um estudo maior. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos dar o primeiro passo aí. Palavra primitiva é toda palavra que não nasce de outra dentro da língua portuguesa, ou seja, uma palavra que a partir dela que podem vir outras, mas antes dela não tinha nenhum. Como exemplo, cama, mesa, né, carro, são palavras que vêm primitivas porque elas não vieram de nenhum anterior a elas. Elas vão dar formação para novas palavras, palavras chamadas derivadas. Aí ele colocou exemplos aí diferentes, né, dos que eu falei. Rua, sol, pedra, cidade. De rua você pode colocar o quê? Ruela, né, que é aquela rua pequena. Sol, você pode falar solar, pedra. Pedreira, cidade, cidadão. Então você tem sempre a primitiva e a derivada. Aí vai, claro, formando aquela famíliazinha de palavras que a gente já estudou em momentos anteriores. Tudo bem? A palavra primitiva pode servir de ponto de partida para a formação de outras palavras, que são os chamados cognatos, né? Toda palavra cognata é que ela tem o quê? Tem aquele mesmo radical ou raiz que a gente viu lá no capítulo anterior, que era estrutura das palavras. Tudo bem? Palavra primitiva. Vamos lá para a palavra derivada. É meio que uma coisa casada com a outra, né? A palavra derivada é toda aquela que se forma a partir de uma outra palavra pré-existente. Aqui temos um pequeno erro, né? Esse Rzinho não devia estar aqui. É que se forma a partir de uma outra palavra pré-existente. Vamos ver a digitação. Exemplo, novidade, que vem de novo. Ensolarada, que vem de sol. Ferreiro, que vem de ferro, e por aí vai. Tá bom? Todas as palavras são derivadas porque elas vieram de uma mãe, de uma raiz, de um nascedouro, vamos dizer assim. Ok? Palavra composta. É toda palavra que se forma a partir da reunião de duas ou mais palavras ou radicais. Aí, quando você pega uma palavrinha junta com outra para formar uma terceira palavra. Você colocou os exemplos aí de que pontapé, que a gente tem a palavra ponta sozinha, com seu significado. Tem a palavra pé também, com seu significado. Mas quando você junta uma com a outra, formou a terceira palavra, que é pontapé. E aí já ganha uma outra significação. Certo? A palavra azul e a palavra claro também existem de forma individual, mas elas juntas formam uma cor, né? Azul claro, que é uma cor que muita gente gosta, inclusive eu mesmo. Tá certo? Então vamos começar, depois que a gente já viu que tem as palavras primitiva, a derivada e a composta, vamos necessariamente agora começar pelos dois processos de derivação, que é o maior, né, que a partir dele é que a gente tem uma gama, uma quantidade maior de palavras que são derivadas de outras, ou seja, são palavras que vêm daquela primitiva, da primeira palavra. Aí a gente tem
caminhão ou vários caminhões de palavras por todo o nosso vocabulário de língua portuguesa. Então, derivação que seria o processo pelo qual, a partir de uma palavra, se formam outras, por meio do acréscimo de certos elementos que lhe alteram o sentido primitivo ou lhe acrescentam um novo sentido. Né? Então, está bem claro. Claro que, a partir do momento que você tem uma palavra primitiva, acrescentar a ela alguma outra coisinha, seja um prefixo lá no início, seja um sufixo lá no final, ou uma desinênciazinha, que também a gente pode colocar no final, vai formar aí uma nova palavra com um possível significado diferente às vezes. Então, o primeiro processo de derivação é o prefixal, que é o que já está na tela aí para a gente ver. Quando é que ocorre a derivação prefixal? Quando há um acréscimo de um prefixo. Lembra que a gente estudou isso no capítulo anterior, na aula anterior? Radical, prefixo, sufixo, desinência? Pois muito bem, sobre isso que a gente está continuando a falar. Né? Ele pegou o exemplo aí para citar para vocês da palavra por, o verbo por. Então, por seria o radical, e você coloca o prefixo contra, que aí vai formar a palavra contrapor. O que é você contrapor? É se colocar na posição contrária a alguma coisa ou a alguém. Né? Quando você é contraposto, ou algo é contraposto a você, é que está contra você. Está sendo o seu adversário, o seu rival, o seu contrário. Ok? Mas a gente pode pegar outros exemplos. A palavra feliz, se você colocar o in, vai virar infeliz. A palavra caso, se você colocar o des, vai ficar descaso. E por aí vai. Tantas e tantas palavras a gente tem com a chamada derivação prefixal. Para frente. A sufixal. Quando é que acontece? Quando há acréscimo de um sufixo a um radical. Se lá na prefixal você colocava algo no começo da palavra, antes do radical, aqui você vai colocar depois. Colocamos o exemplo aí para vocês da palavra arvoredo, que vem de quê? Vem de árvore, é claro que todo mundo sabe que vem de árvore, e foi acrescentado a ela o quê? O sufixo edo, ok? Então, árvore mais edo, arvoredo. Eu posso pegar outros exemplos, né? Imaginemos aí a palavra belo. Eu coloco esa, vai ficar beleza, certo? Roupagem, de roupa mais o sufixo agem. Aí você tem vários e vários exemplos também de derivação sufixal. Vamos para a parassintética. Ocorre quando há acréscimo simultâneo. O que é uma coisa simultânea? Acontece ao mesmo tempo. O que é que vai acontecer ao mesmo tempo, professor? Eu vou colocar ao mesmo tempo o prefixo, eu vou colocar o sufixo, juntando ao radical. Então, eu tinha a palavra aqui, garrafa, acrescentei o em, que é o prefixo, coloquei o sufixo ar, e aí eu formo a palavra engarrafar, certo? Então, assim, quando acontece isso, é a derivação parassintética. Outro exemplo, embelezar. Eu pego a palavra beleza, coloco o AR no fim, o EM, que aí vai transformar em AM, né? Porque antes de P e B a gente coloca M, então vai ficar embelezar. E aí isso é a chamada derivação parassintética. Beleza? Esse é o nosso terceiro caso de derivação, processo formador de palavras. Vamos para o quarto. As formas parassintéticas são constituídas, aliás, uma observação aqui, né, antes de irmos para o quarto caso. São constituídas por substantivos e adjetivos e podem ser nominais, como ele colocou os exemplos aí. Alinhamento vem de quê? De linha. Você acrescentou o mento, que é o sufixo, e o a, que é o prefixo. Embarcação, você sabe que a palavra vem de barco, né? Ou barca. Aí você acrescentou ação, que é o sufixo, e o em, que é o prefixo. Desalmado, você tinha a palavra alma, que é a primitiva. Acrescentou o sufixo ado e o prefixo des. Certo? Aqui são exemplos de palavras derivadas parassintéticas nominais. Que são nominais porque são nomes, é óbvio, né? Tá na cara aí. Verbais. Noite. Eu crio o verbo anoitecer, que eu acrescento o prefixo a e o sufixo ecer. Raiva.
eu coloquei o prefixo EN e coloquei no final o sufixo EC de novo. Então, de raiva, deu enraivecer. De noite, anoitecer. De duro, deu endurecer. Certo? Acrescentei o sufixo ECer e o prefixo EN. Tá bom? Então, essa é uma forma parassintética, que é só para diferenciar os nomes dos verbos que ele está mostrando esses exemplos para vocês. Os prefixos que geralmente são empregados na formação dos parassintéticos verbais são o es, tá? O em e o a. Tá certo? O que é que ele está mostrando para a gente aqui? Que esses casos aqui de sufixação, de prefixação na parassintética, eu vou pegar um exemplo aqui para ficar mais claro. Espancar. Quando eu tenho a palavra espancar, é um verbo que vem de pancada, né? Que está espancando, está dando pancada. Então, a palavra primitiva é pancada. Aí você acrescenta o es e vai dar o verbo espancar. O embarcar, que ele já colocou ali em cima, né? Você tem barco, ou embaralhar, você pega baralho. Aí coloca o em, baralhar. Vai dar um verbo para formar a palavra derivada. E aqui, com o começo sendo o prefixo a, você pode ter amanhecer, anoitecer, apurrinhar, certo? Então, vários prefixos que você acrescenta para formar palavras derivadas chamadas de forma parassintética. Lembrando que é uma derivação parassintética quando nós acrescentamos tanto o prefixo quanto o sufixo ao mesmo tempo nas palavras primitivas. Aí a gente vai formar uma outra palavrinha. Quarto caso. Professor, derivação prefixal e sufixal. Exatamente, é isso mesmo. Só que ela é muito próxima do derivação parassintética. Qual é a diferença? É que aqui ele já mostra aqui a diferença. Ocorre quando o acréscimo não é simultâneo do prefixo e de um sufixo, ou seja, não são colocados necessariamente no mesmo instante, no mesmo momento. Tá bom? Aí eu vou explicar para vocês, se vão entender como não é tão difícil. Eu vou até voltar aqui para o caso anterior para exemplificar melhor. Ó, se eu tiro aqui ó, a palavra enraivecer, concentre aqui, sigam o cursor que eu estou mostrando, enraivecer. Veio de raiva, né? Então, qual é o radical? O radical é R-A-I-V. Tá? Eu acrescentei o EN, que é o prefixo, e o ECer, que vocês estão vendo aqui também no anoitecer, e estão vendo aqui no endurecer. Tá certo? Mas vamos aqui só no enraivecer. Por que isso aqui é uma parassintética? Porque se eu tirar o prefixo, vai ficar sobrando o quê? Raivecer. Existe essa palavra? Não existe. E se eu tirar o sufixo, ecer, vai ficar enraive. Existe essa palavra? Também não existe. Então, isso é o que caracteriza a derivação parassintética. Quando você tira um dos dois elementos, ou o prefixo e o sufixo, e o que sobrou não forma a palavra da língua portuguesa. Tá bom? Agora, isso é justamente o que não acontece na derivação prefixal e sufixal. Vamos pegar aqui o exemplo que ele já colocou, imperdoável. A palavra vem de perdão, ou de perdoar, o verbo, pode ser também. O que é que vai acontecer? Você tem um radical, perdo, do verbo perdoar, acrescentou o prefixo in e o sufixo ável. Tá bom? Bom, faz de conta que esse in aqui não existe. Sobrou o quê? Perdoável. Existe essa palavra na nossa língua? Sim, né? A palavra perdoável existe. Então, isso aqui, o que é que ele está mostrando para a gente? Se eu colocar só o sufixo junto com o radical, né, não preciso colocar ao mesmo tempo os dois, o que sobrou existe na língua portuguesa. Então, essa é a diferença para a parassintética. Na parassintética, se eu tiro um dos dois, o que sobrou não forma a palavra, caracteriza a derivação parassintética. Agora, se o que eu tiro aqui sobrou uma palavra que existe na nossa língua, é a chamada derivação prefixal e sufixal. Tá bom? É exatamente o que está falando aqui na observação. A condição para a existência, se é para a síntese, é a simultaneidade da anexação do prefixo e do sufixo ao radical. Se eliminarmos, por exemplo, qualquer um dos afixos da palavra empobrecer, o que sobrará não é a palavra da língua portuguesa. Entretanto, é imperdoável não ocorre para a síntese, pois existe a palavra perdoável. Tá certo?
Outro exemplo, vamos lá. Desalmado. Se eu pegar a palavra desalmado, vem de alma, né? A gente sabe já. Aí o que acontece? Se eu tirar desalmado, eu tiro o des, fica almado. O que seria uma pessoa almada, né? Uma pessoa que tem alma. Então aí sobrou uma palavra que existe na língua portuguesa, vai ser a chamada derivação prefixal e sufixal. Tá certo? Continuando. Quinto caso de derivação, a chamada regressiva. Ocorre quando há a eliminação de elementos terminais, ou seja, os sufixos e as desinências. Quando se fala terminal, é aquilo que está lá no finalzinho da palavra. Né? Se sumir alguma letrinha ou algumas letrinhas, a gente já vai saber que é a chamada derivação regressiva. Vamos lá, ó. Exemplo que ele deu aqui, consumir. É a palavra primitiva, é consumir, que deu origem à palavra consumo. Né? Primeiro as pessoas começaram a consumir, para depois alguém identificar esse ato de consumir como chamado consumo. Da mesma forma, lutar, que aí dá a luta, combater, que dá o combate, e por aí vai. Então, o que é que acontece? Em todos esses casos que eu citei, você tinha uma palavra maior e na derivada ficou menor. Por isso que é regressivo, porque regrediu, diminuiu. Tá bom? A gente mostra aqui nas observações. Às vezes é difícil distinguir se a palavra é primitiva ou derivada. Esse rapaz, chamado Mário Barreto, sugere para a gente o quê? Para a gente saber identificar se uma palavra é primitiva ou derivada. Se o substantivo denota a ação, será a palavra derivada. E o verbo, palavra primitiva. Mas, se o nome denota algum objeto ou substância, se verificará ao contrário. Exemplos: choro, socorro e emprego são denotadores de ação, são palavras derivadas, né? Ou seja, o choro é uma ação que nós praticamos, o socorro e o emprego, a hora que a gente usa alguma coisa. Então são chamadas palavras derivadas, porque vem da chorar, da socorrer e da outra palavra empregar. Tá certo? Agora aqui no caso de baixo, é azulejo. Primeiro, você fez o azulejo para depois azulejar alguma parede da sua casa. Né? Primeiro você tem o alimento para depois poder alimentar alguém. Primeiro você criou o fumo, apareceu o fumo, que né, foi uma invenção do homem para fazer a ação de fumar. Então, daí que a gente consegue distinguir quando a palavra é primitiva ou derivada. Você tem que observar se ela vai significar uma ação. Se for ação, então é derivada. Se for só palavra primitiva que não dá origem aos verbos, vai ser a primitiva. Tá certo? Para frente. A última situação de derivação é chamada derivação imprópria. Quando é que ela ocorre? Quando há mudança de sentido de classe gramatical. Só é possível identificar a derivação imprópria dentro de um contexto ou de uma frase. Então, não dá para eu, nem você, nem para ninguém saber quando uma palavra é derivada impropriamente se ela não estiver dentro de um contexto, dentro de uma frasezinha, de uma oração qualquer. O animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Nós temos aí duas frases, né? O animal foi capturado pelo zoológico. Esse animal aí, a palavra, ela nasceu, a origem dela, ela era substantivo, para identificar os animais que existem, os bichos que existem na natureza. Mas aqui, quando eu tenho esse exemplo, a festa foi animal, estou dizendo que a festa foi, né, massa, foi legal, foi boa, muito boa. Então a festa foi a curtição só. Esse animal aqui deixou de ser substantivo e passou a ser adjetivo. Isso é a chamada derivação imprópria. Ok? Passando para o segundo processo, de composição. Lembrando que a derivação nós temos o quê? A derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação prefixal e sufixal, derivação regressiva e a última derivação imprópria. A gente viu os 6 casos agora há pouco. Agora a gente vai ver os 2 casos da chamada composição. São esses 2 casos aí, justaposição e aglutinação, que estão aqui em vermelho. Consiste em quê? Na associação de 2 ou mais palavras.
Ou seja, você pega dois radicais para formar uma terceira palavra com um significado novo, ao qual a gente denomina de palavra composta, a qual, né? Os dois tipos de composição, justaposição e aglutinação. Vamos ver o detalhe de cada um agora. Composição por justaposição. Essas palavras se unem sem qualquer alteração fonética ou gráfica, ou seja, nem muda o som a hora que a gente pronuncia, nem muda a escrita. Elas se unem e continuam do mesmo jeito que eram separadas. Certo? Exemplos, ó, guarda mais noturno deu guarda noturno. Dona mais de mais casa deu dona de casa. Obra mais prima deu obra-prima. Beija mais flor. Dia mais A mais dia. João mais ninguém. Alma mais gêmea. E gira mais sol. Certo? Aí vocês percebem que elas continuaram, todas elas, quando estão compostas, unidas, elas continuam do mesmo jeito que eram quando estavam solitárias. Então, isso é a caracterização da composição por justaposição. Tranquilo? Essa é muito simples. A composição por aglutinação. Quando as palavras se unem num todo fonético, com um só acento tônico e o primeiro componente perde alguns elementos, normalmente justamente a força da sílaba, ela muda de lugar, né? E também pode perder alguma vogal ou alguma consoante. Vamos ver aí os exemplos. Ó. Eu juntei a palavra pedra mais óleo, formei o petróleo. Então, troquei aqui o D pelo P, né? Saiu o O, entrou o A. Aliás, saiu o A e entrou o O, na verdade, né? Então, aqui a gente fez mudanças, tanto escritas quanto na pronúncia. Tá bom? Então, isso é a caracterização de uma composição por aglutinação. Aguardente. O que é que mudou aqui? Ó? Quem foi que saiu fora aqui dessa história? Do água mais o ardente? Um desses as. Né? Um deles saiu aqui. Tá bom? Então, isso é a caracterização da composição por aglutinação. Esse exemplo do ir embora, que é muito falado aí até pela internet, a galera fazendo graça em cima, né? Em boa hora, que é a hora que você vai partir, que você vai sair de um lugar para outro. Ó, era em boa hora, sumiu o H e sumiu o O também, né? É embora. E sumiu um A. Então sumiram três elementos aqui, gráficos, para formar uma palavra diferente das outras três que estavam juntas. Aliás, separadas, para na hora de juntar ficar diferente. Vinho mais acre, que é um vinho meio azedo, né? É o chamado vinagre. E filho de algo é o chamado fidalgo, né? Quando a pessoa não se sabe a origem dela, de onde que ela é, de qual família, de qual pai, de qual mãe, certo? Então, característica da composição por aglutinação é a perda de sons ou letras na hora que você junta duas ou três palavrinhas para formar uma nova. Ok? Vamos a outros processos. Então, a gente já viu ó, a derivação, vimos a composição. Na derivação, 6 casos, a composição mais 2 casos. Lembrando que tudo é aquela brincadeira de palavra primitiva, palavra derivada, palavra composta. A gente está aprendendo a reconhecer aquilo que a gente usa desde criancinha, quando a gente aprende a falar as palavras que o pai ou a mãe vai ensinando. E aí a gente vai percebendo que todas elas têm um motivo de ser, né? Então, a razão está fazendo parte da nossa vida. Olha aqui o hibridismo, por exemplo. O hibridismo é a formação de palavras por derivação ou composição. Então, a partir de elementos, quando você pega radicais e afixos provindos de línguas diferentes. Olha aí os exemplos. Burocracia. O burro, né? Na verdade, que vem do francês, juntou-se com a palavra cracia, que deu a burocracia junto, que deu aquele caso de você ter muita dificuldade nos processos junto a órgãos do governo para resolver situações de documentação, né, de legalização, de fiscalização, tudo sobre isso. É a chamada burocracia, que mais atrapalha a nossa vida do que ajuda. Olha aí a outra palavrinha de exemplo. Goiabeira. Goiaba
é da língua tupi, juntou com o sufixo eira e deu goiabeira. Sócio, do latim, a logia do grego deu sociologia. A matéria dessas que vocês estudam aí, né? Asma, do português, ático, do latim. Então, aqui a gente tem o quê? Eu pego uma palavra de uma língua, junto com outra palavra de outra língua, de outro idioma, e formo uma terceira palavra no português. Dá um exemplo justamente desse que a gente está usando agora, eu para gravar a aula e vocês para assistir. Internet. A palavra inter vem do latim e net vem do inglês. Então, é um exemplo de hibridismo. Tá bom? A abreviação vocabular ou redução consiste em quê? Quando você tem o objetivo de economizar tempo e espaço na comunicação falada ou escrita. Você está com rapidez, está com pressa, está agoniado para resolver tudo mais rápido, mais fácil, mais prático, você corta, né? Tira a parte gráfica ou pronuncia das palavras para diminuir. Olha os exemplos. Você chamar o automóvel de auto, aqui no Brasil a gente não tem muito, mas o pessoal da área até que usa, né? Por isso que as lojas, os comércios de carro, tem tudo com auto. Você já sabe que auto vem dos carros, né? Esse auto com U. Ônibus de auto-ônibus. Fotógrafo, a gente não chama mais de fotógrafo, chama de fotografia, chama de foto. Pneumático, que é o nosso bom e velho pneu. E a motocicleta virou a moto. E o quilograma virou quilo. Certo? Então, isso é a chamada abreviação vocabular ou redução vocabular, quando a gente diminui a palavra cinematógrafo. É o cinema onde a gente vai assistir aquele filme de vez em quando, né? Então, é a chamada redução ou abreviação. Siglas são empregadas principalmente como redução de nomes de empresa, firmas, organizações internacionais, partidos políticos, serviços públicos, associações estudantis e recreativas. Você pega a primeira letra das palavras que formam o nome de uma dessas coisas que foi falada aí, empresas, organizações, partidos, serviços públicos, e aí forma uma nova palavra. Olha o IBOP. Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística, se eu não me engano. Né? Opinião Pública e Estatística. A ONU, Organização das Nações Unidas. UNE, União Nacional dos Estudantes. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CD, Compact Disc. AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, você tem todas as siglas aqui, e temos outras aí mais famosas, né? INSS, PIS, tá? Várias e várias outras que a gente tem, dos partidos, por aí vai, tá bom? As chamadas siglas, quando você pega lá as primeiras letras de cada palavra para formar uma outra palavra para ficar mais tranquilo, essa questão do tempo que a gente tenta economizar para curtir e aproveitar para fazer outras coisas melhores, tá? A abreviatura é a redução na grafia de certas palavras, geralmente se limitando à letra inicial ou às letras iniciais, e às vezes a letra inicial com a final. Exemplo aí, a palavra página. Quando você quiser abreviar, aí tem muita gente que erra isso, viu, galera? Página, quando você for abreviar, mesmo que seja mais de uma página, você só coloca um P. Não precisa colocar o S, não. Bom, a abreviação é só um P. Ou PAG, ponto, que aí já está definido que é a palavra página que você quer falar. Mesmo que seja no plural, quando for aqui no P, não precisa do S. Aqui no página, se você quiser, pode colocar o Szinho. Caloria. Tem aí o CAL para abreviar mais ainda, né? Diminuir o tamanho da palavra. Senhor, SR, e avenida, AV. Rua, R, e por aí vai. Um praça, P, C cedilha, e tantos exemplos de palavras abreviadas. Onomatopeia. Vamos lá. Na onomatopeia consiste o quê? Busca de reprodução das vozes dos seres, sons ou ruídos da natureza. O que é o zaz? Falta um acentozinho aqui. O zaz é quando alguma coisa acontece rápido, né? Sei lá, uma queda, uma pancada, uma corrida, um boom.
barulho forte, uma explosão, né, o cabrum, trovão, tic-tac, barulho de um relógio, toque-toque, alguém batendo na porta, zigue-zague, movimento em direção sinuosa, né, fazendo curvas, o pio, o som do pintinho, o miau do gato, o au do cachorro. Então, tudo que a gente usa como palavra para reprodução de sons, seja de objetos ou de seres, é chamada onomatopeia. Aí ele fala aqui a observação. Em geral, os verbos e substantivos denotadores de vozes de animais têm origem onomatopeica. Por exemplo, ciciar é o cicio da cigarra, que é o barulho que a cigarra faz, né? Que é chato às vezes. O coachar de rã ou de sapo. É aquele barulhozinho também do sapo. Principalmente na época do inverno, eles aparecem fazendo muita. Quando juntam um monte de sapo, forma um barulho grande. Acaba perturbando. Tá, beleza? Muito bem. Vamos lá para a palavra valise. Quarto exemplo aí de outros processos fora a derivação e a composição. O que é a palavra valise? É quando você junta duas palavras para formar uma nova palavra. Olha aí, ó. Elefante mais fantástico e elefantástico. Português mais espanhol, chamado portunhol. A origem de um brasileiro mais paraguaio é o brasiguaio, né? De repente alguém tem um pai brasileiro, a mãe paraguaia, ou a mãe brasileira, o pai paraguaio. Vira o chamado brasiguaio. Um exemplozinho que eu estava lembrando aqui, que eu uso de vez em quando, é inacreditível, né? É você usar inacreditável com incrível, aí já é uma outra palavra valise. Então a gente pode fazer essa brincadeira e a língua permite isso, essas novas junções, né? Composições, porque o que importa mesmo no final de tudo é a nossa comunicação. Se o que a gente fala, alguém do outro lado está entendendo, então está valendo. Estrangeirismo é o emprego de uma palavra estrangeira em frases de língua portuguesa, né? Do jeito, às vezes, que elas vieram lá da outra língua ou aportuguesadas, tá bom? Vamos ver aí, ó, boicote. Elas vieram do inglês, boycott, né? Mas aí foi aportuguesada, virou boicote. Boicotar, você sabe o que é, né? Fazer por onde alguma coisa não aconteça. Você quer derrubar alguém ou alguma coisa, né? Fazer com que a coisa não ande, não funcione. O drink, que vem do inglês também, virou com QU, né, que é o que existe na nossa língua, que o K, o W e o Y entraram há pouco tempo no nosso alfabeto, oficialmente. O football virou futebol. O sandwich virou sanduíche. O club virou clube. Stock virou estoque. Shampoo virou shampoo. Test, teste. Cocktail, coquetel. Film virou filme. Então, essas daí foram as chamadas aportuguesadas, né? Elas todas passaram a ter uma forma para a nossa língua portuguesa. Aqui já vem do francês, esses casos todos vêm do inglês, né? Esses de cima. Aqui, atelier, vem do francês, terminando em ER, e no português, o E ganhou um acento. Pâté, só trocou o acento, que no francês é um agudo, para a gente, como o som do E fechado é o circunflexo, mudou o acento. Toilette, né, que se escreve toilette em francês, porque esse I aqui tem som de A no francês, aqui no Brasil já ficou o Azinho mesmo. O buffet virou buffet, ou buffet, né, que a pronúncia correta seria buffet aqui. Pivô, sai o T entre o acento circunflexo. Chauffeur, que é o motorista, né, de carro, que realmente é contratado para trabalhar como motorista profissional. Virou chauffeur. A boate também, no mesmo caso aqui, o I tem som de A, aí no português já entra o A. O rouge, o O e o U tem som de U só, o O fica mudo, e aí virou o nosso rouge aqui em português. Outros mantêm sua grafia original, como por exemplo, shopping center, né, que a gente usa dessa mesma forma, do jeito que veio do inglês. Outdoor, são aquelas placas grandes que tem pela cidade. Office boy, do mesmo jeito, é um motoqueiro. O diesel, a pizza. Tá? Aí tem a hot dog, tantas e tantas palavras que tem por aí. Vamos continuando aqui.
Gírias. São palavras ou expressões de criação popular que nascem em determinados grupos sociais ou profissionais e que, às vezes, por sua expressividade, acabam se estendendo para as outras camadas sociais, ou seja, saem daquele grupinho, se espalham por toda a sociedade, né? Olha aí alguns exemplos. Nos anos 60 e 70, as palavras bolhufas, olhufas, significava nada. Até hoje continua o mesmo significado. Mas tem gente que não usa, não conhece, né? Você não sabe de nada, você sabe bolhufas ou lhufas, entendeu? Quem é cri-cri? É o chato. Mora, quando alguém diz para você, falava, né, na década de 60 e 70, principalmente, né? Mora, cara, você entende? Né? Você está manjando, está entendendo essas coisas que está sendo falado? O broto era a moça daquela época, né? Na crista da onda, no sucesso, né? Fazendo o chamado causando, né? Abafando hoje em dia, gerando, sei lá como vocês falam hoje em dia, tanta coisa nova que a gente vai aprendendo. O boco-moco daquela época era a pessoa que não sabia se comportar, seja no modo de falar, seja no modo de vestir. Tá? Era a pessoa boco-moco. O caranga era o carro, né? Pouca gente tinha carro naquela época, vale lembrar sobre isso, porque era o começo da indústria automobilística no Brasil. E só era muito caro também, né? Bem mais difícil de conseguir do que hoje. A gaita era o dinheiro, tá russo, esse russo aqui com C cedilha, tá ruim. E o papo firme é aquele que não dá mancada, é aquela pessoa sempre tá ali pronta para ajudar, para colaborar com a gente. Um amigão mesmo, né? Chapa quente falado. Os metaleiros, ó, capilas significa para ele dinheiro, breja é a cerveja, pão molhado é o policial. Essa é engraçada, né? Pão molhado é o policial. Confesso a vocês que eu nem sabia dessa daqui. O dos lutadores de jiu-jitsu, amarelão é o medroso, a gente sabe até, né? Essa gíria já foi adotada, quem é amarelo é porque está com medo. Cheio de mar é o metido, casca grossa é o lutador que se garante, é o muito bom. E tomar touca é levar um fora, ok? Dos internautas, Lemar é o falso internauta, eu sinceramente não conhecia essa, Lemar. O bug, bugou, eu tenho meus filhos falando direto essa história, vocês consequentemente também por serem adolescentes estão nessa ideia de usar muito essa palavra, bug. O lag, demora no recebimento de mensagens, e esse colchete aqui com um Ezinho, um abraço. Eu também não usava, nem sabia sobre essas gírias, tirando o bug, nenhuma delas eu conhecia, dos internautas. Neologismo é a criação de novas palavras para atender às necessidades dos falantes em contextos específicos. Ou seja, quer dizer aqui, pessoal, é o seguinte: eu, vocês, qualquer um de nós, a gente pode criar uma nova palavra. Agora, se essa palavra vai entrar para o vocabulário da língua portuguesa, nós não temos a menor ideia. Mas eu posso criar uma palavra que eu uso aqui na minha casa, vocês podem criar na casa de vocês, e se ela se espalhar e ganhar notoriedade, ou seja, muita gente, a população, a maior parte usar, ela vai cair no dicionário, né? Com certeza. Mas isso é uma situação que é meio imprevisível, não dá para a gente ter a menor ideia. Ele colocou exemplos aí do poema do Carlos Drummond de Andrade, esse rapaz que vocês vão estudar lá no terceiro ano, grande poeta brasileiro, mineiro, né? Que falava aí nesses versos. Que pode uma criatura se não entre criaturas amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Então ele criou aqui essas que estão em negrito, né? A palavra mal amar, tudo junto. O que ele colocou aqui é um neologismo. Não existe essa palavra no dicionário da nossa língua. E desamar talvez não existia, mas depois que ele colocou aqui nesse poema, provavelmente está lá o verbo desamar colocado no dicionário da nossa língua. Tudo bem? Então é isso, galera. A gente está encerrando aqui o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês vejam e revejam a nossa aulinha. Se quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar aí pelas redes sociais. A gente vai tentando trocar uma ideia pelo WhatsApp principalmente, tá bom?
Um abraço, espero que todos estejam bem. Até a próxima.